Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso ponto teológico. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí, ative o sininho de notificação para você receber as novidades, as dicas teológicas, as aulas, perfeito? E as nossas lives que temos feito aí periodicamente. E você que já é inscrito, por favor, compartilhe esse vídeo aí com os amigos, talvez aí estejam aí na dúvida se deve comprar ou não, né? Está procurando assim vídeos como esse, né? Eu estou aqui com o termo Shekinah, no verbete Shekinah, da Enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia, do Norman Champlin, da editora Ragnus. E eu achei interessante compartilhar esse vídeo com vocês aí. Talvez vocês estejam aí com desejo de comprar, não sabem, ainda não viu mais detalhes. Vou mostrar para vocês, ok? E abaixo aí nos comentários temos o link do Apoia-se. Se você deseja se tornar-se um apoiador do nosso canal a partir de R$ 5 mensais, vamos colocar você no grupo do WhatsApp, perfeito? E dentro em breve vamos estar sorteando um livro de teologia para os apoiadores. Isso, torne-se um apoiador, abençoe este canal. Amém? Então vamos lá. O termo, no hebraico, significa moradia ou presença, ou aquilo que vive. Esse termo não é encontrado na própria Bíblia, mas descreve amplamente as situações bíblicas de manifestação divina. Esse é um fato interessante, né? Porque muitas pessoas acham que a palavra Shekinah está na Bíblia. Não está, ok? Apareceu pela primeira vez nos Targums, são as traduções dos comentários dos rabinos, e no Talmud. Do uso, aprendemos algo sobre o que os hebreus pensavam de como Deus se manifesta no mundo. Tanto os judeus da Palestina como os da Babilônia empregaram a palavra para expressar a inerência e a atividade divina em contraste com as ideias teóricas de sua natureza. Em outras palavras, o termo nos lembra sobre como Deus está com os homens, em vez de como ele é transcendente e está acima deles, o desconhecido essencial. Termos alternativos são a glória de Deus, a palavra de Deus, ambos sugerindo como Deus se manifesta, mas não dizendo muito sobre a natureza divina. Motivos para o uso do termo. O uso desse termo provavelmente foi ocasionado, número 1, pela reverência. O homem diz que ele pode sobre como Deus se revela, né? Diz o que ele pode sobre como Deus se revela, sem se envolver em investigações proibidas. Número 2, pela necessidade de visualizar Deus como quem cuida do homem, ou seja, ele está próximo e não é uma deidade distante, sem interesse no homem. Número 3, por um veículo para expressar o conceito do teísmo em vez do deísmo. Em outras palavras, o Criador ainda está presente em sua criação para intervir, recompensar ou punir. Isto é, ele não abandonou sua criação aos cuidados de uma lei natural e impessoal. Número 4, para evitar o antropomorfismo, mas o termo assumiu em muitos escritos um significado quase independente, significado pessoal, porquanto o que estava sendo evitado recorria como um virtual ser presente com atributos humanos. Em outras palavras, em um esforço de falar sobre Deus como um ser pessoal que tinha atributos humanos, muitos autores criaram um ser pessoal que se manifestava a ser descrito em termos humanos o quanto mais possível. Nos escritos iniciais, este ser não era visto como um intermediário, mas isso, por fim, também se tornou parte da doutrina. Número 3, Shekinahs do Antigo Testamento. Número 1, a glória de Deus era uma expressão alternativa e a palavra de Deus foi a mensagem que a manifestação trouxe. Confira Levítico, né? 26, 11, 12. Ambas as expressões assumiram fortes conotações teístas. A face de Deus, que naturalmente, número 2, a face de Deus que naturalmente traz com ela óbvias descrições antropomórficas, ver número 6, 25, Deuteronômio 1, 17 e 18. 3. A Arca da Aliança era o local para a manifestação da presença, ou Shekinah, números 10, 35 e 26. 4. A nuvem que guiou Israel no deserto foi uma manifestação de Shekinah, Êxodo 13, versos 21 e 22. 5. A glória de Deus que se manifestou no tabernáculo, em locais sagrados, oráculos, altares e finalmente no templo era Shekinah. Houve então manifestações a indivíduos na forma de visões e sonhos. O aparecimento do anjo do Senhor, Êxodo 13, 21 e Êxodo 14, versos 19 e 24. E especialmente as experiências de Moisés no Monte Sinai, Êxodo 24, versos 15 e 18, onde o Shekinah se manifestava. Ver ainda a experiência de Abraão em Gênesis 18 e a de Agar em Gênesis 16, versos 7 a 14. A experiência de Jacó em Betel é outro excelente exemplo, Gênesis 28. Usos no Talmud. Olha que interessante, ó. A variedade de experiências místicas descritas sobre a seção 3 que as pessoas na época do Antigo Testamento tinham eram rotuladas de Shekinah pelos Targums e pelos autores responsáveis por escrever o Talmud. O Mishnah, a parte mais antiga do Talmud, apenas usa a palavra 2 vezes. Ela data de 135 a 220 depois de Cristo.
Uma parte posterior do documento, chamado de Haggadah, contém o volume de tais referências. Ela fala sobre a presença de Deus como a luz eterna. Deus enche a terra com a sua presença da mesma forma que o sol, que faz o sol no mundo físico. A glória de Deus brilha nesse mundo, de modo geral, e então com poder em certas ocasiões, e tal glória é de Shekinah, Abod de Rabi Natan. A luz brilhou no tabernáculo, mas fez seu lar no templo. Embora o Shekinah não estivesse no segundo templo, continuou a brilhar no mundo, de modo geral, trazendo a presença de Deus ao homem. Uma palavra que a teologia e a filosofia usam para falar, diz aqui, veio o artigo misticismo, uma palavra que a teologia e a filosofia usam para falar do homem a experimentar o divino, os poderes e os seres, incluindo os anjos, mais elevados que ele mesmo. Toda a teologia, é claro, baseia-se em tais experiências, pois a própria revelação é uma subcategoria da experiência mística. Ponto 5. Shekinah no Novo Testamento. Embora o Novo Testamento não empregue o termo, há momentos do fenômeno de manifestação da presença divina em maneiras especiais. Número 1, as diversas aparições do anjo do Senhor, como em Lucas 2,9, podem ser assim consideradas. Número 2, a glória do Senhor brilhou na face de Jesus Cristo e ele mesmo pode ser considerado o Shekinah, segundo Coríntios 4,6. 3. Então nós, observando sua face como em um espelho, somos transformados em sua imagem pelo trabalho do Espírito de Deus, segundo aos Coríntios 3,18. Esta é a mensagem mais alta do Evangelho, a participação no divino, para que os homens possam assumir a natureza divina, segundo Pedro 1,4. Essa participação é logicamente finita, mas como há um infinito que deve ser... agora deu uma... Vamos lá, vamos voltar. Deve ser preenchido, deve haver ainda um preenchimento infinito. Este é um processo eterno, não um acontecimento único. Ponto 4. A transfiguração de Jesus foi um exemplo notável do Shekinah. Enquanto ele orava, seu corpo e sua roupa se transformaram em um branco intenso, conforme Lucas 9,29 e Mateus capítulo 17. Pedro interpretou o evento como um prenúncio da segunda vinda, 2 Pedro 1,16, 18. Ponto 5. O Apocalipse de Pedro mistura esse evento com a glória de sua ascensão e talvez Atos 1,9 deva ser visto como outra manifestação da glória divina. 6. A visão de Paulo de Jesus na estrada de Damasco foi uma manifestação óbvia da glória. Atos 9, verso 3 ao 6, capítulo 22, 6 ao 11 e capítulo 26, de 12 a 16. 7. O Logos que vivia entre os homens da encarnação do Filho, né, conforme diz aqui em João, capítulo 1 e versículo 14, é o Shekinah que vive continuamente e agora pode ser visto como intermediário entre Deus e o homem, conceito que o termo não tinha nem nos escritos do Talmud, nem nos Targums. 8. Talvez possamos classificar o primeiro milagre de Jesus, João 2,21, como um momento especial da presença manifesta entre os homens. Então, seus milagres continuaram a acontecer com esse tipo particular de poder divino e glória entre os homens. 9. João 17, a oração de sumo sacerdote de Jesus, fala sobre a manifestação especial do Filho entre os homens para transformá-los e fazer deles filhos de Deus e irmãos do Filho, o Cristo. 10. A voz que veio do céu, João 12,28, foi um Shekinah audível que foi rotulado o Bat Kol pelos intérpretes. Já está acabando, só mais esse trecho aqui. Pelos intérpretes hebreus. Vê na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia o artigo Bat Kol. Bat Kol, para maiores informações. No hebraico, o termo significa filha de voz. Os Targums e o Talmud usam o termo para significar a voz divina que revelou as coisas aos homens. 11. A ressurreição de Jesus foi uma manifestação especial da glória e todos os evangelhos dão descrições do evento. Ver Mateus 28. O anjo do Senhor desceu do céu e rolou a pedra para trás do túmulo em outro ato divino de glória. 12. Cristo é o brilho da glória de Deus de acordo com Hebreus 1:3. Ele é chamado de Senhor de glória em Tiago 2,1 e o Espírito de glória em 1 Pedro 4,14 é a sua testemunha. O Pai é a glória majestosa de acordo com 2 Pedro 1,17. Afirmação teísta. De modo geral, os vários modos de manifestação do Shekinah afirmam que Deus não apenas criou, mas também está sempre presente em seu mundo. Ele não o abandonou e continuamente intervém nas atividades dos homens, recompensando, disciplinando e controlando-as. A doutrina do deísmo que afirma que Deus abandonou sua criação e que a lei natural que tomou seu lugar é contradita. Claro, há uma lei natural que está em sua instituição, mas a experiência humana mostra que poder e glória às vezes se manifestam entre os homens para lembrar que eles não estão sós e que o destino humano transcende o limite físico. De um total de 250 milhões, cerca de 15 milhões de americanos passaram por experiências perto da morte.
E, presumivelmente, o mesmo percentual reina entre outras populações. Essa é uma experiência que dá ao homem um relance da glória de Deus e de sua própria espiritualidade essencial. O homem é um ser espiritual, não muito inferior aos anjos e destinado a compartilhar com a divindade. Quando os homens experimentam o Shekinah, são lembrados desses fatos. Devemos ainda ter em mente que tais experiências se destinam a pessoas de todas as épocas. Não há coisas limitadas à época da Bíblia. Perfeito? Diz para mim nesse pequeno vídeo aí de 10 minutos o que você achou desse verbete Shekinah de uma página, apenas uma página e mais um trechinho, né? Dessa enciclopédia de Bíblia e Filosofia do Champ. Deus abençoe, dá o like aí, comente e até a próxima.